Olá pessoal, eu gostaria de meditar com vocês sobre um personagem bíblico, o apóstolo Mateus. Foi um dos 12 discípulos de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 9 descreve, o chamado deste homem. O próprio Mateus, ao relatar o seu chamado, diz que saindo dali ou partindo dali, Jesus encontrou um homem chamado Mateus na coletoria e disse: segue-me. É interessante que Mateus ele descreve o seu próprio chamado de uma forma muito modesta quando ele diz um homem chamado Mateus. Mateus ele era conhecido, como Levi, filho de Alfeu. Ele era de Cafarnaum e ele era publicano, cobrador de impostos. Também era considerado um traidor do povo e somente os judeus mais vistos, digamos assim, eles se submetiam a esse tipo de serviço porque ele poderia ganhar bastante dinheiro, mas ele era mal visto pelo povo, era considerado um traidor. E Jesus chamou Mateus e ele abandonou a sua profissão. E é interessante que os outros discípulos poderiam talvez voltar a praticar, exercer a sua profissão livremente, como Pedro e André e Tiago e João, que eram pescadores. Mas Mateus não poderia continuar sendo publicano após receber o chamado do Senhor. Então aí nos ensina algumas coisas, como por exemplo, o Senhor chamou alguns para serem bivocacionados, chamou outros, porém, para serem integrais. Então é importante cada um entender o seu chamado. Mas antes de tudo, é preciso dizer que o chamado ou o convite de Jesus era para segui-lo, não era para ser um pregador de renome ou para ser um cantor com agenda cheia, mas era simplesmente para segui-lo. E é interessante que existem algumas contradições, digamos assim, do ponto de vista humano, nos chamados, digamos assim, de Jesus, porque Jesus ele convidou pescadores, Jesus ele convidou publicanos e ele convidou também para caminhar com eles zelotes, que eram aqueles que acreditavam que não deveriam, os judeus não deveriam pagar impostos a Roma. E essas pessoas antagônicas, digamos assim, alguns de instrução, como Mateus, e outros com pouca instrução, como Pedro e outros pescadores, e zelotes, aqueles, digamos assim, radicais, ou aqueles ativistas políticos, e eles conviviam de uma forma tranquila. Isso nos ensina que no nosso caminhar com o Senhor, nós devemos seguir ao lado de pessoas que pensam diferente de nós, que têm posições doutrinárias diferentes, mas o Evangelho nos une. E Mateus, digamos assim, teve uma outra contradição no seu ministério, porque ele era considerado um traidor do povo por ser publicano. No entanto, ele escreve o Evangelho de Jesus Cristo para os judeus. E tem uma peculiaridade nos judeus, é que eles escrevem baseado muito nos profetas ou nas profecias. E Mateus ele frisa bem isso, ele pontua que todas as profecias se cumpriram no Senhor, desde a genealogia que começa em Abraão. Deus fala para Abraão que em ti serão benditas todas as nações. E Jesus, ao encerrar, digamos assim, o livro de Mateus, ele diz: ide por todas as nações e fazei discípulos. Ou seja, através do Evangelho, todas as nações são benditas em Cristo. O chamado de Mateus poderia ser improvável, Quem chamaria um publicano, um traidor, para segui-lo? Ele talvez esse chamado não tivesse em cogitação, mas o Senhor o conhecia. E a soberania de Deus, como diria Spurgeon, não é cega, mas ela age de forma ilimitada, ou com uma ilimitada sabedoria. Mateus ele teve uma morte terrível. Segundo alguns historiadores, ele foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Ele foi julgado por ser publicano, taxado de ladrão, e quando se converteu foi injustamente morto por amar o seu próximo e propagar o Evangelho. Ele foi fiel até o fim. Percorreu a Judéia, a Etiópia e a Pérsia, pregando e ensinando. Cumpriu seu chamado.
Então, que possamos cumprir o chamado do Senhor, seja ele qual for, né, específico, mas o primeiro deles é segui-lo e ser como Cristo foi. Um abraço a todos. Deus abençoe.